Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos ler Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 16, embora a pregação de hoje se irá focar dos versículos 7 a 16. Na semana passada, procurámos estudar e aplicar às nossas vidas dos versículos 1 a 6. Hoje vamos focar-nos nos versículos 7 a 16, mas por uma questão de contexto vamos ler Efésios 4, 1 a 16. Diz-nos assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O texto que nós acabamos de ler encontra-se numa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso. É uma carta com duas partes, se assim podemos dizer. Os irmãos lembram-se, falámos isto a semana passada. Na primeira parte desta carta, o apóstolo escreveu acerca dos planos de Deus para a restauração de todo o cosmos. Vemos isto nos capítulos 1 até ao capítulo final do capítulo 3. E neste plano que Deus tem de restaurar todas as coisas, Deus salva um povo, salva a igreja de todas as nações. É uma salvação que é oferecida a todos. Na primeira parte da carta, Paulo foca a sua atenção, enquanto fala para a igreja, em lembrar os cristãos daquela cidade acerca da sua identidade em Cristo. Na verdade, o único verbo no imperativo nos primeiros 3 capítulos desta carta encontra-se no capítulo 2, versículo 11, quando Paulo diz: lembrai-vos. Paulo quer que eles se lembrem de quem eles eram, fora de Deus, fora de Cristo, e quem é que eles são agora, na nova vida que Deus lhes deu em união com o Senhor Jesus. Agora, na segunda parte da carta, dos capítulos 4 até aos capítulos 6, o foco é de aplicação. E, portanto, não é estranho ou não deve ser estranho para nós que, enquanto nos primeiros 3 capítulos, Paulo utilizou o verbo no imperativo apenas uma única vez, lembrai-vos, agora vai utilizar nestes 3 últimos capítulos o imperativo durante 41 vezes. 41 vezes. Vai dar exortações, desejos, ordens. Este é o foco nestes capítulos que se seguem. É por isso que o capítulo 4, versículo 1, vejam, começa com: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. O apóstolo deseja que a sua fé seja consistente, que possa haver coerência entre aquilo que eles acreditam e a forma como eles vivem.
que devem dar as mãos, devem ser coerentes, que aquilo que o Espírito Santo fez nos seus corações, que a sua fé invisível possa ser visível na forma como eles vivem como igreja, que possa haver esta integridade. Uma das imagens que Paulo dá e que nós lemos nestes versículos para falar sobre a igreja fala sobre a igreja como um corpo humano. Certo? Vejam esta metáfora que Paulo já tinha utilizado nos primeiros 3 capítulos. Vejam mais uma vez no capítulo 1, os versículos 22 e 23, quando diz assim: e sujeitou, isto é o que Deus fez em Cristo, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou no capítulo 2, vejam o capítulo 2, versículo 16, quando diz: pela cruz, ou seja, pela morte do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, a reconciliação que nós temos com Deus é estendida à reconciliação que nós temos uns com os outros, da forma como nós vivemos em paz e amor e em unidade uns com os outros. Mas depois também no capítulo 3, versículo 6 diz: a saber que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, são co-herdeiros e de um mesmo corpo. A igreja cristã é isto mesmo, é constituída por todos aqueles que foram salvos por Deus. Aqueles a quem Deus deu uma nova vida espiritual. São aqueles a quem Deus perdoou os seus pecados por causa do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Todos aqueles que foram reconciliados com Deus. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e colocaram a sua fé no Senhor Jesus para a sua salvação e para a vida eterna. Todos estes são a igreja cristã e juntos formamos um corpo. Diz Paulo no capítulo 3, todos juntos somos concidadãos do reino de Deus. Somos irmãos e irmãs na família de Deus. Somos parte de um templo que junto existe em unidade para louvar a Deus. E este corpo unido tem uma cabeça. É o Senhor Jesus. É esta metáfora que Paulo volta a referir agora no capítulo 4 que nós acabamos de ler. Vejam o versículo 12. Diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. Ou a segunda parte do versículo 15 e o versículo 16, onde esta palavra aparece 2 vezes. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esta igreja universal, se assim podemos chamar, toma forma em igrejas locais como estas. Em igrejas locais como a igreja que Paulo estava a escrever. O que é invisível toma forma e visibilidade na realidade de igrejas locais. Podemos dizer que esta metáfora do corpo ganha carne, por assim dizer, na vida da igreja local. Igrejas locais como aquela, mais uma vez, a que Paulo escreveu e a que está aqui reunida. E por isso, enquanto nós continuamos a pensar nas implicações do Evangelho na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja, hoje vamos falar da igreja como um corpo, no qual Cristo é a cabeça e no qual nós, membros, formamos o corpo. E por isso a pregação de hoje tem 2 pontos simples. Número 1, a cabeça, versículos 7 a 10. Número 2, o corpo, versículos 11 a 16. Ponto número 1, a cabeça. O versículo 7, vejam como começa o versículo 7. Utiliza a conjunção mas. Agora notem, porque normalmente nós utilizamos esta palavra como adversativa, certo? Ou seja, enunciamos algo, mas depois contradizemos com um mas, certo? Quando utilizamos o mas desta forma, nós estamos a expressar uma certa ideia de oposição, certo? Eu queria ir ter contigo, mas fiquei doente, logo não fui ter contigo, certo? Portanto, o mas é oposição. Mas notem que no versículo 7, Paulo não está a utilizar esta conjunção, este mas desta forma. Este mas deve ser lido como um mas também. Porque nos versículos 1 a 6, como nós lemos, Paulo está a falar sobre unidade, certo? A unidade é a forma digna como nós vivemos enquanto cristãos. Porque se fomos nós unidos num só corpo, devemos então viver unidos enquanto igreja. Mas agora diz-nos que a unidade não é tudo.
Não está a dizer que a unidade não é importante, mas está a dizer que devemos viver unidos, mas também. Andar de forma digna é também reconhecer que Cristo deu à Igreja dons diferentes. Certo? Ou seja, nem todos os membros são iguais. Na Igreja, unidade não é homogeneidade. É sim unidade na diversidade. A unidade e a diversidade são como duas faces da mesma moeda que é a Igreja. O Senhor Jesus morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, para nos unir num mesmo corpo. Mas este corpo é composto por vários membros, todos eles diferentes entre si, a ocupar uma posição específica no corpo do Senhor Jesus. Agora notem o que Paulo diz. Paulo diz que a graça foi dada a cada um de nós. A graça, notem, é um dom imerecido. É algo que nos é dado sem que nós fizéssemos nada para receber. E esta graça que aqui fala, notem, não é a graça da justificação. Certo? Não é a graça de Deus nos declarar justos. A graça que está aqui a falar agora é dos dons que Deus dá para o serviço e para a edificação da Igreja. E nós podemos ver isto pelo seu contexto, porque no versículo 11 diz-nos que Cristo deu à Igreja, o que Cristo deu à Igreja, e neste caso refere-se a pessoas que desempenham determinados ofícios, certo? Os apóstolos, os pastores, os profetas evangelistas. Esta é, por assim dizer, se assim podemos dizer, a graça da santificação. Esta graça, ainda no versículo 7, diz que é dada segundo a medida de Cristo. Ou seja, de que Cristo é soberano sobre a sua Igreja. Ele é a cabeça. E por isso Ele é soberano também sobre os dons que Ele dá à Igreja. É Cristo que capacita a sua Igreja da forma que entende, com vista a um propósito. O que significa que nós devemos submeter-nos à medida de Cristo. É Ele que define o propósito. É Ele que define os dons que dá à Igreja, conforme a Igreja necessita. É por isso que a forma como a Igreja vive, a forma como a Igreja se estrutura e governa, não deve ser por uma lógica pragmática. Deus revelou a forma como deseja que a Igreja viva. Notem, a diversidade de dons na Igreja não é uma diversidade definida pela própria Igreja. Porquê? Porque é Cristo que dá dons à Igreja. A Igreja não apenas reconhece esses dons. Entendem? A Igreja reconhece os dons que Deus dá. Não é a Igreja que cria os dons. Não é a Igreja que define o que necessita. É Deus que é o Senhor da sua Igreja, que dá à Igreja o que ela necessita. E na sua graça Deus deu dons à Igreja. Deus deu dons com uma ordem e com um propósito. A Igreja não precisa submeter-se às ideias de homens, porque Deus revelou-nos como é que a Igreja deve viver. Cristo é a cabeça da Igreja. No versículo 15 nós lemos: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E se Ele é a cabeça, então é Ele que tem o senhorio da sua Igreja, porque é isso que cabeça significa. Lemos isto mais uma vez, capítulo 1, versículos 22 e 23, quando diz que Deus sujeitou todas as coisas ao Senhor Jesus e o constituiu como cabeça da Igreja. Ele tem a autoridade. É Ele que cumpre todas as coisas. Cristo é tudo o que a Igreja precisa. Ele é suficiente e na sua soberania e suficiência Ele capacita a Igreja. E depois o apóstolo cita o Salmo 68, versículo 18, certo? Vejam nas vossas Bíblias, no versículo 8, quando Paulo cita o Salmo 68. O Salmo 68 que nós lemos hoje, durante o culto, fala sobre a fidelidade de Deus ao seu povo. A fidelidade no passado, no presente e no futuro. A citação de Paulo ocorre mais ou menos a meio, no centro deste salmo, quando está a falar sobre o facto de que Deus é presente ao seu e Ele é fiel ao seu povo no presente. Vejam o versículo 8, quando Paulo cita: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vejam a imagem que está aqui presente. A imagem é de um soldado vitorioso que recebe os despojos da guerra e os distribui, não fica com eles. Ele distribui-os em favor do seu povo, para a prosperidade do seu povo. E depois nos versículos 9 a 10, Paulo como que acrescenta um parênteses. E este parênteses serve de explicação à forma como ele está a aplicar o Salmo 68 a Cristo e à sua Igreja.
quando Paulo diz, ora isto, versículo 9, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Notem, Paulo menciona que Cristo desceu e subiu. Estas referências não são mais do que referências espaciais ao ministério do Filho de Deus. Ele que é Deus eterno com o Pai, ele fez-se homem. Descer e subir refere-se ao que nós chamamos aos estados de humilhação e de exaltação do Filho de Deus. A sua humilhação, ou seja, ao descer, refere-se ao facto de que, sendo Deus, ele humilhou-se ao ponto de se fazer homem. Fala sobre a encarnação, a sua vida, a sua morte, o seu sepultamento. E depois a sua exaltação, o subir, refere-se à sua ressurreição, à sua ascensão, à sua sessão, quando ele se senta à direita do Pai. Agora notem o que Paulo escreve no final do versículo 10. Ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É Cristo que tem a autoridade sobre todas as coisas. Entendem, irmãos? Cristo não dá dons à Igreja para cumprir, para que a Igreja possa cumprir o que Ele não é capaz de fazer. Ou para a Igreja o poder ajudar, porque Ele não tem poder suficiente para fazer estas coisas. Não, é Ele que cumpre todas as coisas. E um dos meios que Ele usa no cumprimento da sua vontade e da sua missão é capacitar a Igreja para que a Igreja seja o que Ele deseja que a Igreja seja. Entendem, irmãos? É o Senhor Jesus que santifica a sua Igreja. Como vamos ler mais à frente no capítulo 5, onde nos versículos 25 a 27 diz estas coisas sobre o Senhor Jesus. Diz assim, Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, é Cristo que santifica a sua Igreja. É o Senhor Jesus que apresenta à Igreja a si mesmo. Notem, a Igreja é a missão de Cristo que cumpre todas as coisas. Isto é extremamente importante nós entendermos. Antes da Igreja receber uma missão, a Igreja é a missão do Senhor Jesus. A nós é-nos dado o privilégio de fazermos parte da Igreja. A nós é-nos dado o privilégio de fazermos parte desta missão. Mas a Igreja pertence a Ele. E é Ele que cumpre todas as coisas. E esta verdade tem pelo menos duas implicações. A primeira é que, porque Cristo é o Senhor da sua Igreja, nós submetemos ao seu senhorio e à sua vontade. Certo? Se nós o chamamos de Senhor Jesus, então Ele deve ser o nosso Senhor. Nós submetemos-nos de forma voluntária e alegre. Porque aquele que subiu, e por isso tem autoridade, é aquele que também tinha descido. Lembrem-se, irmãos, o Senhor Jesus. É sempre importante relembrar esta verdade, para que ela tome raiz nas nossas vidas e ela seja o motor das nossas vidas. O Senhor Jesus que tem a autoridade sobre todas as coisas é aquele que antes, sendo Deus, se tornou homem. Se tornou homem para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer por nós próprios. Entendem, irmãos? Ele humilhou-se, Ele entregou-se naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E é por isso que nós nos submetemos alegremente. Porque sabemos que o nosso Senhor Jesus é bom. Entendem, irmãos? Nós deveríamos submeter-nos a Ele simplesmente porque Ele é Deus. Isso deveria ser suficiente para nós. Mas nós também alegremente o fazemos porque sabemos que Ele é bom. Ele tem o nosso bem em vista. Se Ele morreu por nós, o que não fará Ele por nós? Mas a segunda implicação deriva disto mesmo. É porque Ele tem a autoridade, nós estamos seguros. O Senhor Jesus já conquistou os nossos inimigos. O Senhor Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. No seu sofrimento Ele pagou esse preço. Na sua ressurreição Ele conquistou a morte. Ao sentar-se à direita do Pai, Ele reina eternamente. E a Igreja é sua. A preservação e o crescimento da Igreja são sobrenaturais porque são uma ação do Senhor Jesus. Nós podemos confiar, não porque nos sentimos fortes em nós próprios,
Não porque consideramos, por exemplo, que a primeira Igreja Batista de Lisboa é uma igreja muito madura e muito forte. Não, não é. É porque nós, olhando para a nossa fraqueza, nós sabemos que estamos seguros na força do Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte. Como Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Corinto, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 58, quando diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Certo? Porque é que nós estamos seguros? Porque é que nós batalhamos? Porque é que nós confiamos? Porque é que nós procuramos obedecer? Porque estamos seguros no Senhor Jesus. Essa é a nossa segurança. Ponto número 1, a cabeça. O Senhor Jesus é a cabeça da Igreja. Nós, ponto número 2, somos o corpo. Vejam os versículos 11 a 16, onde são estabelecidas duas coisas. São estabelecidos os dons que são dados à Igreja e é estabelecido também o propósito dos dons que Deus deu à Igreja. Vamos começar pelo versículo 11, onde nós lemos assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora notem que esta não é a única lista de dons que nós temos no Novo Testamento. Os irmãos podem ler em casa outras listas que nós lemos, por exemplo, em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 4. O que esta lista tem de especial é o tipo de dons que ela menciona. Os dons que Paulo menciona são pessoas que são dadas à Igreja para servir a Igreja. Entendem? Notem que estes dons são pessoas. Nesta lista nós não temos o dom do apostolado ou o dom do pastorado. Entendem isso? O dom são as pessoas propriamente ditas. São os apóstolos, são os profetas, são os pastores. Estes homens são dados à Igreja para servir a Igreja, não para se servirem da Igreja. Estes homens são chamados para exercer uma função específica em favor da Igreja, não em seu favor próprio. Ao mesmo tempo, estes dons estão diretamente associados ao ministério da Palavra de Deus. Estes homens servem a Igreja pela Palavra de Deus. Isto torna-se claro quando Paulo, a seguir, vai mencionar o propósito destes homens que são dados à Igreja. Vejam o versículo 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou o versículo 14. Para que não mais sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina ou ensino. Versículo 15. Seguindo a verdade em amor. Vejam a ênfase no conhecimento, na doutrina, na verdade. Finalmente, estes são também dons de liderança, porque o exercício do ensino da Palavra de Deus tem como propósito que a Igreja se submeta a esse ensino. Estes homens equipam a Igreja através do ensino. A Igreja submete-se a estes homens como homens que foram qualificados e chamados para liderar o rebanho de Deus. Não porque a Igreja siga estes homens propriamente dito, mas porque a estes homens é-lhes dada a responsabilidade de liderar o rebanho para levar o rebanho ao Senhor Jesus. Mas de todos estes dons, hoje resta-nos apenas o dom pastores e doutores. E estes devem ser entendidos como um dom apenas, pastores/doutores. Os pastores pastoreiam principalmente através do ensino da Palavra de Deus. É claro pelo contexto que os apóstolos e os profetas foram dons dados à Igreja apenas durante um período de tempo. Aliás, se os irmãos virem no capítulo 2, no versículo 20, nós já tínhamos lido acerca destes apóstolos e profetas, quando diz que, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Os apóstolos e os profetas, aqui refere-se aos profetas do Novo Testamento, foram que o fundamento da Igreja. E depois no capítulo 3, versículo 5, nós lemos também: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, é por isso que estes profetas são os profetas do Novo Testamento, agora tem sido revelado pelo Espírito
aos seus santos apóstolos e profetas. Agora notem, irmãos, num edifício, depois do fundamento ter sido lançado, e se os apóstolos e profetas são este fundamento, o fundamento não se volta a construir. Os apóstolos e os profetas são este fundamento histórico, porque foi através deles que o Espírito Santo revelou a sua palavra. Ora, quando a sua palavra foi completa, quando a revelação terminou, então o ofício de apóstolo e de profeta não mais existe, porque já não é necessário. Toda a revelação que Deus desejava que nós tivéssemos está incluída nestes 66 livros. E é por isso que estes dons já não existem. Foram dados à Igreja por um curto espaço de tempo para que a palavra de Deus pudesse ser revelada. De todos estes dons, o Novo Testamento apenas nos dá instruções para o reconhecimento de um deles, que é o ofício de pastor ou de presbítero. E vemos as qualificações deste ofício de forma muito clara, se os irmãos quiserem ler em casa, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, e depois também na carta do apóstolo Paulo a Tito, dos versículos 5 a 9, onde nos dá as qualificações para aqueles que aspiram a ser pastores. E agora imaginem destas qualificações, imaginem qual é o dom que é requerido destes pastores. É o de ensinar. Lemos em 1 Timóteo 3:2, que seja apto para ensinar. Ou Tito, capítulo 1, versículo 9, este homem deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Agora, notem a função que é dada a estes dons que são dados à Igreja e que continua a ser válida para os pastores hoje. Vejam o versículo 12, quando diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta palavra aqui, querendo, é um pouco estranha, porque não está no original. Na verdade, aqueles que têm a tradução revista e atualizada, traduz por com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Na verdade, João Ferreira de Almeida traduziu originalmente para complemento dos santos. Entendem? O sentido aqui é de propósito. Estes dons são dados à Igreja com um determinado propósito. Qual é esse propósito? É do aperfeiçoamento. Esta palavra aperfeiçoamento tem a conotação na palavra original de treinar, de preparar, de equipar os santos. Ou seja, estes dons são dados à Igreja para equipar a Igreja. Mas logo a seguir diz-nos que tipo de preparação é que a Igreja precisa. Diz assim: para equipar os santos para a obra do ministério. Notem, os pastores são dados à Igreja para treinar, para equipar a Igreja, para que a Igreja possa cumprir o ministério que lhe é confiado. E esta, queridos irmãos, é uma verdade importantíssima para nós que vimos de uma tradição e de uma história católicas. Na nossa divisão histórica, e que muitas vezes ainda permanece, não apenas no nosso vocabulário, mas na forma como nós vemos a vida da Igreja, entre o que é secular e o que é santo, entre o clero e os leigos. A Bíblia ensina-nos que, embora os pastores sejam dados à Igreja com uma função específica, à Igreja é dada a obra do ministério. E é quando a Igreja toda está envolvida na missão que Deus deu à sua Igreja, que a Igreja é edificada. Entendem isso, irmãos? Estes dons são dados à Igreja para equipar a Igreja, para que a Igreja cumpra a obra do ministério para a sua edificação. Ou seja, no bom plano de Deus, não são os pastores que servem e cumprem o ministério da Igreja, enquanto os membros leigos, por assim dizer, observam e recebem esse ministério. Em vez disso, os pastores servem a Igreja, equipando a Igreja, primeiramente através do ensino da Palavra de Deus, para que a Igreja possa cumprir a missão que Deus lhe deu. O ministério do pastor é particular, ele é especial na vida da Igreja. Podemos até dizer, de acordo com a Palavra de Deus, que o ministério dos pastores é essencial para a vida da Igreja. Mas o ministério da Igreja não se esgota na sua função. Finalmente, nos versículos 13 a 16, Paulo dá-nos o propósito final dos dons que Deus dá à Igreja. E aqui nós precisamos de prestar muita atenção.
Porque estes versículos ensinam-nos acerca do ministério pastoral, mas também acerca do ministério da Igreja como um todo. Vejam o objetivo final do que Cristo dá à Igreja. É-nos dado no versículo 13, vejam. Até que, ou seja, este é o propósito, certo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mais uma vez, este objetivo inclui a Igreja toda. Até que todos. É-nos dada esta conjunção temporal. Até que os pastores, assim como toda a Igreja, têm um objetivo a ser concretizado. É para este objetivo que nós existimos, é para este objetivo que nós trabalhamos. O nosso objetivo é a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A diversidade de dons que Deus dá à Igreja não é para que cada um pense à sua maneira ou viva à sua maneira. Antes, pelo contrário, a diversidade na Igreja serve a unidade na Igreja. Entendem isso? A diversidade que aqui fala no texto não é a diversidade de opiniões, não é a diversidade de fés, não é a diversidade de estilos de vida. É a diversidade de dons que têm como propósito que todos tenhamos a mesma fé e o mesmo conhecimento e vivamos da mesma forma. O nosso desejo, e para o qual existimos e trabalhamos juntos, é para sermos perfeitos como o Senhor Jesus é perfeito. Vejam o versículo 13. É sermos varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. No versículo 14, Paulo ensina o que não deve ser. Nós não devemos ser o quê? Não devemos ser meninos inconstantes. Aqui a palavra menino é de um bebé, de uma criança numa idade muito tenra. A ideia é de imaturidade e contrasta com o que Paulo tinha dito antes, certo? Nós queremos ser como Cristo, um varão perfeito, uma estatura completa, ou seja, cristãos maduros, uma igreja madura. O que nós não queremos ser é meninos inconstantes, imaturos, ignorantes, autocentrados. Esta imaturidade é descrita como aqueles, vejam o texto, que são levados em roda por todo o vento de doutrina, todo o vento de ensino. Aqueles que são levados pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vês como a unidade protege a unidade? Queremos pensar da mesma maneira. Nós queremos acreditar na mesma verdade, porque ela é a verdade. Nós queremos viver de acordo com os padrões do nosso Deus e queremos viver unidos nisso. Mas para isso precisamos de ensino na Igreja. Um ensino que não seja baseado em opiniões de homens, mas um ensino sustentado na palavra que Deus revelou. Vejam as exortações contínuas no Novo Testamento à unidade. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos num mesmo sentido, num mesmo parecer. Ou Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós. Ou o texto que nós costumamos ler no final de todos os nossos cultos, antes da benção apostólica. 2 Coríntios 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A unidade na Igreja só pode ser experimentada se vivermos todos unidos em Cristo, tendo por base a palavra revelada de Deus. A unidade na Igreja só é possível quando todos, sem exceção, colocarmos o nosso modo de pensar no caixote do lixo e juntos aprendermos a pensar como Deus pensa. A unidade na Igreja é vivida quando nós estamos juntos a afirmar o que a Bíblia afirma e a viver como Deus deseja que nós vivamos. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo exortou a igreja em Roma, conforme nós lemos em Romanos 12:2. E não vos conformeis, não tomais a forma com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto igreja, enquanto cristãos, nós haveremos de experimentar esta lei boa, perfeita, esta perfeita vontade do nosso Deus, quando transformarmos o nosso entendimento, quando largarmos para trás as nossas antigas maneiras de pensar e pensarmos como Deus pensa, quando largarmos as falsidades que antigamente acreditávamos e abracemos a verdade da palavra de Deus. É por isso que esta igreja tem a prática de utilizar uma declaração de fé e uma aliança de membresia. Na nossa declaração de fé estão afirmadas as verdades principais da nossa fé. É o que nós acreditamos. Estamos juntos numa mesma fé, num mesmo conhecimento. Na aliança de membresia, que nós haveremos de ler depois de tomarmos a ceia do Senhor juntos, nós afirmamos uma série de compromissos da forma como vivemos. Qualquer pessoa que deseje ser membro desta igreja tem que assinar estes dois documentos como símbolo de que nós nos comprometemos a viver unidos na fé e na forma como vivemos. E isto é apenas uma resposta. É uma resposta obediente àquilo que nós lemos na palavra de Deus. Nós não queremos ser uma igreja composta por meninos inconstantes, mas por cristãos maduros. Queremos viver unidos na forma como Deus deseja que nós vivamos unidos. A exortação de Paulo final é esta. Vejam o versículo 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A unidade do corpo humano é uma metáfora usada para ilustrar a unidade e a diversidade da igreja cristã. Com o objetivo da igreja, como o nosso objetivo é sermos um corpo maduro, adulto, isso pressupõe que nós temos de crescer. O foco do crescimento aqui não é tanto em número, mas é especialmente em maturidade, é em santificação. Nós crescemos bem assentes e sabendo bem quem é o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus. Nós crescemos quando todo o corpo, cada um dos seus membros, está bem ajustado e está bem ligado. A igreja não é a soma dos seus membros. A igreja não é constituída por indivíduos independentes, assim como um corpo não é um corpo simplesmente porque tem membros. O que faz de um corpo um corpo, o que faz de um corpo saudável, o que faz de um corpo maduro, é quando os vários membros do corpo, assumindo a sua função e a sua posição, e no relacionamento uns com os outros, funcionam de forma harmoniosa. Entendem isso, irmãos? Se nós simplesmente tivéssemos dedos e braços e ombros e pernas e os juntássemos, isso não faria do corpo um corpo. O que faz um corpo saudável e harmonioso é quando cada um dos seus membros funciona com o mesmo propósito. É quando cada um dos seus membros vive submetido à cabeça. É quando a cabeça dá uma ordem e o corpo todo de forma harmoniosa obedece. O que é que nós diremos acerca de um corpo cuja cabeça envia a sua ordem e o seu estímulo elétrico e o corpo não responde? É um corpo saudável? Não, é um corpo profundamente doente. Nós queremos ser um corpo saudável. Nós queremos ser um corpo que vive em submissão e debaixo da soberania do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que morreu por nós e pelos nossos pecados. O Senhor Jesus que virá para nos levar com Ele. O Senhor Jesus que sustenta a sua igreja. O Senhor Jesus que nos capacita. E queremos todos ser membros a ocupar a sua função com este propósito. E este conhecimento, queridos irmãos, define não apenas a missão e a função dos pastores, mas também a missão e a função da igreja. Por um lado, notem, o pastor não é um CEO, o pastor não é um organizador de atividades. O pastor é um dom dado à igreja para equipar a igreja com o objetivo bem definido de edificar o corpo. A principal tarefa do pastor é dedicar-se à palavra e ensiná-la. Esta é exatamente a exortação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, de pastor para pastor. Lemos em 1 Timóteo 4, versículos 11 a 13.
manda e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, os pastores devem ser os primeiros a dar um exemplo do que significa ser cristão, do que significa seguir o Senhor Jesus, do que significa obedecer ao Senhor Jesus. Eles devem ter estas características. Mas depois o versículo 13 fala sobre a sua função e Paulo diz assim a Timóteo: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É nestas coisas que o pastor deve ocupar o seu tempo, mas também são estas coisas que a igreja deve desejar que os seus pastores usem o seu tempo. O ministério pastoral biblicamente definido é, na sua maioria, queridos irmãos, invisível. Ninguém vê as horas usadas em oração e estudo e poucos veem as horas usadas em aconselhamento. Mas são estas coisas às quais os pastores devem dedicar o seu tempo. São a estas coisas que eles são chamados a dedicar o seu tempo. E são estas coisas que contribuirão verdadeiramente para a edificação da sua igreja. Sabe, irmãos, por vezes, certas formas ministeriais funcionam como fogo de artifício. Pode parecer que alguma coisa está a acontecer, mas quando o fogo de artifício acaba, a festa vai-se. E o pastor não deve ser assim. O pastor deve viver para coisas mais importantes. Por outro lado, notem que também a missão da igreja é definida aqui. O nosso objetivo é sermos como Cristo. O nosso objetivo é crescermos em conhecimento e santidade. O foco de todo o ministério da igreja, tal como a Bíblia o revela, tal como o texto que nós acabamos de ler, deve ser o ensino e a edificação através da palavra. Esse foco começa no domingo, quando toda a igreja está reunida para louvar a Deus. A palavra deve ser o centro e o foco de toda a reunião. Mas são estas coisas que o pastor se dedica que também devem ser a missão e o foco que se deve estender a toda a igreja durante toda a semana. Deixem-me ser muito claro, queridos irmãos, a igreja não é um ATL, não é uma associação de tempos livres que existe para entreter as massas. A igreja não navega no negócio do entretenimento. O nosso objetivo não é criar uma cultura de camaradagem, mas sim de verdadeira comunhão cristã. O que é que isto significa? Significa que a principal razão que nos une é o Evangelho, onde o nosso maior desejo é nos ajudarmos uns aos outros a conhecer mais a palavra de Deus e a sermos como o Senhor Jesus, em que uma cultura de verdadeira comunhão significa que os membros oram uns pelos outros, se encorajam uns aos outros na fé, onde nos exortamos uns aos outros às boas obras, onde nos exortamos uns aos outros a uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Uma igreja não é um espaço para mera camaradagem, onde as nossas amizades carnais são mais importantes que a reputação do Senhor Jesus. E isto, infelizmente, tornou-se verdade muitas vezes no contexto da igreja e nesta igreja, em que as amizades carnais passam a ser mais importantes que o Evangelho, passam a ser mais importantes que obedecermos ao Senhor Jesus. Mas não é isto que nós desejamos. Nós desejamos viver debaixo da soberania do Senhor Jesus, porque nós sabemos que isso é bom. Meus queridos irmãos, que este seja o nosso lema. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Este é o nosso desejo. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te porque Tu não nos abandonaste aos nossos pecados. Nós agradecemos-te porque não nos trataste de acordo com o que nós merecíamos. Agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor. E aquilo que mais desejamos, ó Pai, é viver à luz desse amor. Aquilo que mais desejamos é que nesta igreja, que é o Teu corpo representado aqui de forma visível,
nós possamos viver da forma como Tu desejas que nós vivamos. Ó Pai, que nós possamos viver unidos na verdade da Tua palavra. Que nós possamos viver unidos na obediência à Tua palavra. Que nós possamos viver unidos no amor que temos uns pelos outros. Sempre com o mesmo desejo de todos podermos crescer à imagem do Teu Filho Jesus, para que no final da história, no final de todas as coisas, a glória seja dada só a Ti. Nós oramos no nome do Teu Filho. Amém.